Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. Nosso papo agora é a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Na briga pelo título, a distância foi reduzida entre Botafogo e Palmeiras. O Botafogo empatou com o Galo em BH em 0-0. O Palmeiras, de virada, bateu o Bahia em Salvador por 2-1. A distância está agora em apenas 2 pontos. O Fortaleza ainda joga na rodada. Sexta-feira contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Se o Fortaleza vencer a partida, se aproxima do Palmeiras, se aproxima do Botafogo e vai realmente brigar nas últimas rodadas pelo título de campeão do Brasil. O Inter não entrou em campo, mas foi beneficiado pela derrota do Bahia em casa para a equipe do Palmeiras. O Inter garantiu de forma matemática vaga, por enquanto, na chamada pré-Libertadores. Portanto, o Inter já está na Libertadores da América da próxima temporada. Tem Vasco e Inter nesta quinta-feira. Tem Fortaleza e Fluminense, Fluminense e Fortaleza no Rio, fechando a rodada na próxima sexta-feira. A partir de agora, tudo sobre a parte de cima da tabela. E o Corinthians, 5 vitórias seguidas, não perde a 6 jogos, está sonhando e muito alto com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Vamos lá então. Parte de cima da tabela teve Corinthians 2, Cruzeiro 1. Teve Bragantino 1, São Paulo também 1. Bahia 1, Palmeiras 2, Cuiabá 1, Flamengo 2. Teve também Atlético Mineiro 0, Botafogo também 0. Vai ter nesta quinta-feira Vasco da Gama e Inter. E na sexta o Fortaleza enfrentando o Fluminense no Rio de Janeiro. A parte de cima da tabela apresenta Botafogo líder, 69 pontos. O Palmeiras é o segundo com 67. Daqui 2 rodadas tem Palmeiras e Botafogo em São Paulo. Na próxima rodada, próximo sábado, os dois entram em campo. Botafogo e Palmeiras no mesmo horário. O Botafogo em casa no Newton Santos contra a equipe do Vitória. O Palmeiras em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Fortaleza é o terceiro, tem 63. Neste momento, com 6 pontos a menos que o Botafogo e com 4 a menos que o Palmeiras. Só que o Fortaleza tem jogo atrasado da rodada atual ainda na sexta-feira contra o Fluminense. Se o Fortaleza vence, vai a 6-6, encosta no Palmeiras e entra efetivamente na briga pelo título de campeão brasileiro. O Flamengo venceu em Cuiabá, o Cuiabá por 2-1, chegou a 62, mas o Flamengo não tem mais nada para fazer na competição. Atual campeão da Copa do Brasil, já está classificado para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores da América. O Inter não entrou em campo, tem 59 pontos, foi beneficiado, parte 1, na briga por uma vaga direta na Libertadores, beneficiado pelo São Paulo, que acabou empatando apenas com o Bragantino e Bragança em 1-1. Então o Inter, mesmo perdendo para o Vasco nesta quinta-feira, vai fechar a rodada na zona de classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Questão 2. Como o Bahia acabou perdendo para o Palmeiras em Salvador, o Inter garantiu de forma matemática, já nesta quarta-feira, sem entrar em campo, um lugar na chamada pré-Libertadores. Pelo menos na pré-Libertadores o Inter já está. Por quê? É G7. O Bahia, que é o 8º colocado, no máximo vai chegar a 58 pontos. O Inter já tem 59, então o Inter está matematicamente classificado. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Inter já estão classificados para a próxima edição da Copa Libertadores da América. E o Botafogo, pessoal, se venceu Vitória no próximo sábado no Newton Santos, garante de forma matemática também vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. São Paulo, 58, empatou com o Bragantino e acabou estacionando na tabela, somou um pontinho. Cruzeiro perdeu para a equipe do Corinthians, tem 47 pontos. O Bahia perdeu para o Palmeiras, tem 46. E o Corinthians, crescendo na tabela. Coringão vem aí crescendo, subindo cada vez mais. 5 vitórias seguidas, venceu pela ordem Atlético Paranaense, Cuiabá, Palmeiras, Vitória e agora o Cruzeiro já é o 9º colocado, tem 44 pontos, briga efetivamente por vaga na Copa Libertadores da América. Assim como o Vasco, que é 10º colocado, tem 43 pontos. 12 vitórias, enfrenta o Inter nesta quinta-feira, vencendo vai a 46 pontos e junto ali com a equipe do Bahia. E o Galo, O Galo tem decisão da Libertadores daqui 2 semanas, sei se é esse sábado agora, o outro sábado,
na Argentina, em Buenos Aires contra o Botafogo, ou o Galo conquista a Libertadores, vai direto para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem como atual campeão, ou então, se perder para o Botafogo o título, vai ter que brigar aqui no Brasileiro por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Botafogo aí, pessoal, que é o líder, não perde já há 12 jogos no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vem de 2 vitórias seguidas, tem apenas uma derrota nas últimas 14 partidas. Perdeu para o Corinthians fora de casa por 2-0. Fortaleza joga nesta sexta-feira confirmando contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Flamengo tem uma sequência agora invicta de 5 partidas sem derrota, tem apenas uma derrota nas últimas 8 rodadas. O Flamengo perdeu o Fla-Flu, claro, para o Fluminense por 2-0. São Paulo não perde há 5 jogos. O Cruzeiro, ele tem uma vitória em 9 jogos, o momento é ruim do Cruzeiro na competição, uma vitória nas últimas 9 rodadas, venceu o Criciúma por 2-1 em casa. O Bahia, hein, pessoal? Bahia em queda livre no Campeonato Brasileiro, vem de 4 derrotas seguidas, perdeu na ordem para o Vasco, para o São Paulo, para o Juventude e agora para a equipe do Palmeiras. O Bahia tem 5 derrotas nas últimas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu confirmo o Corinthians, 5 vitórias seguidas, já não perde há 6 rodadas na competição, a equipe do Corinthians. Então o Botafogo é líder, tem 67, Palmeiras a 2 pontos do líder, e o Fortaleza, se vencer o Fluminense na sexta-feira, de 63 vai a 66, e aí sim vai entrar efetivamente na briga pelo título de campeão do Brasil desta temporada. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Inter, no momento, garantindo as 5 vagas para a fase de grupos da Copa Libertadores da próxima temporada. São Paulo e Cruzeiro, nesse momento, para a chamada pré-Libertadores. Tá bom, pessoal? É isso aí, fui, tchau!